era para ser Francisco. Aí meu pai saiu, sob orientação da minha mãe, né, para o cartório para registrar como Francisco. Aí ele mudou e registrou como Paulo. Porque falou, não quero que chame meu filho Chico. Mas é isso aí, brincadeiras à parte, vamos aproveitar que o ambiente está preparado e vamos dar início a esse nosso encontro, peça do Pai Nosso. Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações. Livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Um pouquinho mais. Boa noite a todos. Aos que estão vindo pela primeira vez, sejam bem-vindos. Esse é o nosso instituto, o Instituto Nizaga. É um instituto sem fins lucrativos, um instituto fraterno, onde nós praticamos pura e simplesmente a caridade. Nosso objetivo é o desenvolvimento da consciência. Nosso objetivo é fazer com que as pessoas possam expandir um pouco o entendimento, o conhecimento, para compreender aquilo que a aflige, aquilo que traz dificuldades para ela, né? Porque todas as nossas dificuldades, elas estão relacionadas à nossa ignorância. Principalmente a ignorância de nós mesmos, por não sabermos do que existe dentro da gente, do nosso potencial, nossa grandeza, do quão potencial nós somos, do que existe na nossa essência, de algo divino, de algo que é eterno, algo que é incontaminável, é indestrutível. Então, a gente sofre em função de uma construção, de uma ideia a qual nós nos agarramos, de uma concepção de fraqueza, de pequenez, de impotência, de incapacidade. Então, o grande objetivo é nós desconstruirmos essas crenças negativas, limitantes, que não traduzem a grandeza do nosso ser. São crenças que apenas colocam na vida na condição de escravos. Escravos dos nossos desejos, dos nossos sonhos, de uma série de ilusões, né? Escravos das nossas fraquezas, das nossas imperfeições, de questões, de limites que nós mesmos criamos, estabelecemos, de uma programação que nós aceitamos. Quer dizer, o poder está com a gente não percebe isso. A gente não percebe que tem todo o poder de mudar o nosso ser e adaptá-lo para uma, sabe, para uma direção de grandeza, de conquista, de poder, de realizações. Então, o único problema que nós temos que enfrentar a vida inteira somos nós mesmos. Não é o outro, não é o parente indesejável, não é o companheiro, não é o vizinho, o patrão, não. Somos nós. Nós construímos uma ideia equivocada de nós mesmos e convivemos com essa ideia a vida inteira, sem perceber o tamanho do prejuízo que isso traz para a gente. E isso só se resolve através do conhecimento, através de uma investigação profunda da nossa verdadeira natureza, do nosso ser. E o melhor guia para tudo isso, por incrível que pareça, embora as religiões tenham distorcido muito os ensinamentos dele, e aqui não é, eu devo dizer para vocês, que não é um instituto religioso, é o próprio Jesus. Jesus, ele foi o maior filósofo, o maior psicólogo, o maior orador. Ele foi a luz, o caminho, o exemplo de um ser realizado.
de alguém que alcançou a iluminação. Assim como Jesus, como Buda e como alguns outros, são pessoas que, se vocês repararem no discurso deles, são os mesmos, ditos, às vezes, de formas diferentes, mas estão dizendo exatamente a mesma coisa. Então, a gente tem que investigar, a gente tem que esmiuçar, a gente tem que se aprofundar nesses ensinamentos, porque isso vai ser relevante para o nosso processo de crescimento, de transição, de mudança, de empoderamento, de nos tornarmos pessoas melhores. E isso não se faz através de doutrinas, de acredita nisso, isso é uma imposição doutrinária. Você tem que ter esse tipo de convicção, porque senão, aquela convicção pregada através do medo, sabe? Senão a consequência possa ser... Não. Nosso objetivo não é doutrinar ninguém. É provocar as pessoas para que elas façam essas investigações, para que elas olhem dentro de si mesmas, para que elas encontrem as respostas que já existem dentro dela. Porque o verdadeiro guru, o verdadeiro líder que a gente precisa, está dentro da gente. Essa voz que a gente não tem intimidade, que a gente não ouve, que a gente está desconectado de tudo isso. Porque a gente vive para fora, a gente vive para o mundo, a gente vive envolvido com os enredos desse mundo, com os enredos, com as informações externas, o tempo todo. A gente não silencia, como nos momentos anteriores aqui, a gente percebe aquele silêncio, as pessoas dentro de si. Isso é importante. O próprio Jesus dizia, gente, que a verdadeira oração é o silêncio. Ora, como é que eu vou orar em silêncio? O que significa orar em silêncio? Jesus estava falando da meditação. Simplesmente, quando orardes, não sejam como os hipócritas em praça pública, que tecem grandes trechos, não sei o que, tarará. Pelo contrário, entre dentro dos seus aposentos em silêncio e permaneça em silêncio. Porque o Pai sabe aquilo que você precisa, sem que você precise dizer. E as nossas orações, a gente tem a presunção de querer ensinar a Deus o que Ele tem que fazer para a gente. Então, olha o tamanho da nossa presunção. A gente não compreende ainda. Aliás, isso é o tema que a gente vai tratar, né, Célia? Você tem algum recado, alguma coisa? Senão eu vou entrar já no tema e vai embora. Os recados de sempre, né? Vai ser esse, a gente já... Outro. Não, mas ele está relacionado. Está relacionado? Tá, eu vou para tudo tá relacionado. Esse versículo, depois eu pulo para lá. Tá, né, Alexandre? Vai, Corinthians. Isso aí. Bom, gente, os recados de sempre, né? A gente pede as questões do bazar, quem tiver coisas em casa, né? Que trazer para nós, objetos, roupas, parado. Agradecer que o bazar foi muito bom no sábado, veio bastante gente, foi bem legal. E o que mais? A marmita, a gente tem o trabalho das marmitas todos os domingos, tá? Quem quiser fazer parte desse grupo, deixa uma Silvinha na recepção. Trabalha das 10 às 15 horas da tarde, para ajudar a fazer as refeições para os moradores de rua. Então é isso. Já pode ir para o... Pode. Então, esse trecho que o Paulo está falando está no livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 6. Mas quando você for orar, vá para seu quarto, porta, e ore a seu pai, que está no secreto. Então, seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o Senhor sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Aí ele ensina o Pai Nosso nesse versículo, né, no 6. Quando vocês forem orar, façam assim, Pai Nosso, nessa hora que ele ensina o Pai Nosso, né, para os discípulos e para aquele povo todo que estava lá. Pode entrar lá? Eu acho que está bom. É basicamente isso, né?
Jesus falando do poder da oração, né? A oração como um ato de confiança, de fé. Um ato de fé. Gente, fé parece uma palavra tão, né, desgastada. Qualquer almanaque que a gente encontra por aí fala de fé de uma forma tão elástica, ampla, né? Aquela curva semântica gigantesca que você usa fé para tudo, mas fé... Vocês sabem qual a melhor explicação de fé? Quem aqui é capaz de chutar? Perseverança. Perseverança. Sim, a perseverança é uma consequência. Mas o que é realmente a fé? Certeza. Certeza. Ah, gostei, hein? Quem falou certeza? Fé é isso. Não é você acreditar. Vou até ficar em pé que tá cheio. Muita gente que não está me vendo. Ó, cuidado com... Deixa eu mudar aqui. Fé não é você acreditar que um dia vai dar certo. Não é isso que é ter fé. Isso é esperança. É esperançar, ou esperar, né? Esperançar é outra coisa. Exige ação. A fé é você saber que tudo já está certo. Então, quando você sabe que tudo está certo, acaba o conflito. Você não briga com a realidade mais. Você não se acha injustiçado. Você não acha que Deus errou com você. Você deixa de ser uma vítima. E aí já começa um processo psicológico transformador, que empurra você para a ação. Ação para lidar com a experiência que a vida está propondo. Porque a vida nos propõe. É Deus que está nos propondo. O tempo todo, desafios, obstáculos, dificuldade. Com que objetivo? Evolução, desenvolvimento, crescimento, aprendizado. Desenvolver resiliência também, ótimo. Então a gente a gente é testado. A gente está num processo de aprendizagem, gente. Esse planeta é um educandário, é uma escola. Ninguém está livre das lições que a vida tem a nos propor. Ninguém está livre. Porque senão não existe crescimento. A gente tem que ser provocado. A gente tem que passar por constrangimento. A gente tem que passar por dificuldade. Imagina o coelhinho ali na toquinha dele. Eu falo sempre essa história. O coelhinho está dentro da toquinha, bonitinho, confortável, protegido. Ele sai da toquinha, ele come uma graminha, ele faz o cocôzinho dele, ele vai para a toca, ele copula com a coelhinha, nascem mais coelhinhos, os outros coelhinhos saem da toca, comem a grama, faz o cocôzinho, voltam, vão crescendo, vão copulando e a coisa vai. É uma vida maravilhosa. Mas o que o coelhinho está aprendendo? Nada. Então o que Deus faz? Deus coloca a dor. Quando ele sair para comer a graminha, tem que olhar para cima para ver se não tem uma águia, para ver se não tem um bicho passando ali, um felino qualquer, uma cobra. Ele é obrigado a desenvolver destreza. Ele é obrigado a desenvolver habilidades. Ele é forçado pela própria natureza a criar, desenvolver as suas potencialidades, porque senão ele vai ser um coelho eternamente. Existe um processo de evolução em toda a cadeia da vida biológica, inserido dentro de um processo de evolução. Aliás, a evolução é um princípio da natureza, é uma lei natural. Tudo evolui, e aqueles que não querem evoluir estão contra essa lei. Estão transgredindo essa lei. Aqueles que se negam a mudar a forma de pensar, a rever seu pensamento, sua postura, sua conduta, a fazer ajustes, a rever conceitos, porque os conceitos são os pensamentos prontos, escravizam e nos tornam preconceituosos. Nós somos preconceituosos porque cheios de conceitos prontos dentro da gente. Um conceito para tudo.
de como devo tratar A, B, C, de como devo lidar. Está tudo pronto aqui. Existe um programa que eu construí para reagir. Isso aqui que esquentou demais aqui, viu, gente? Para reagir a essas situações. Então, quando a gente fala de evolução, a gente está falando de algo que é natural, que é da própria natureza. E nós nos esquecemos que fazemos parte dessa natureza. Os animais não se esqueceram. Os animais estão perfeitamente integrados à natureza, ao ecossistema, ao meio ambiente. Se está tendo um tsunami lá que está vindo do mar, todos os animais sabem que devem sair e procurar lugares mais altos, horas antes de chegar esse tsunami. Tamanha conexão que eles têm com a natureza. Nós não, a gente fica lá morrendo afogado. Não é? Se debatendo com os troncos, com o jacaré. Quem viu o filme do tsunami, né? Foi horrível aquilo, né? Então o homem ele perdeu essa conexão com a natureza. O Instituto Nisarga quer dizer natureza. Qual o objetivo do Instituto? É fazer as pessoas voltarem novamente para a natureza. E voltar para a natureza é se alinhar com os princípios dessa natureza. Se existe uma lei de trabalho e eu não trabalho, eu estou transgredindo uma lei natural. Estou desconectado da natureza de Deus, porque a natureza é Deus. O próprio filósofo dizia isso, Spinoza. Natura naturans. Né? Nós somos parte dessa natureza. Somos expressão da natureza. Então, se existe uma lei de trabalho e não trabalho, eu estou transgredindo essa lei. E distanciando da natureza, distanciando de Deus. Se tem uma lei de evolução e eu não evoluo, estou transgredindo essa lei, estou me distanciando da natureza, estou me distanciando de Deus. Se tem uma lei de amor e caridade e eu não amo, sou incapaz de amar. Sou incapaz de ser caridoso. E amar não é algo simples, viu? Amar implica você colocar o amor na ação. E você coloca o amor na ação quando? Quando você é compreensivo. Quando você perdoa. Quando você aceita. Quando você não julga, não tem preconceito. Aí você está amando. Não é aquela coisa abstrata, eu amo. Tá, você ama, mas você coloca o amor na ação, então você não ama. Você não está amando coisa nenhuma. É até uma coisa abstrata na tua cabeça. Então o amor está presente em cada gesto. A gente está distante disso. Eu sei disso. Não vou exigir isso de ninguém, porque até não exijo nem de mim mesmo. Mas o ideal é que nós coloquemos o amor em cada gesto, em cada ação, em cada movimento. Uma porta que você sempre abriu com amor nunca vai dar defeito. Agora que você está todo dia irritado e pega naquela porta, daqui a pouco você tem que trocar a fechadura. A maçaneta foi para o espaço. Não é isso? Então as coisas são destruídas pela falta de amor. O amor não está presente nos nossos gestos. Por isso existe a destruição. Destruição de relacionamentos, de coisas, de realidades, de tudo. E a gente fica culpando Deus, fica culpando a nossa sorte, fica culpando as pessoas que cruzaram o nosso caminho e não nos culpamos. Como se nós não tivéssemos responsabilidade por aquilo que acontece. E esse é o grande equívoco. Porque tudo que acontece com a gente, tudo que incide sobre cada um de nós, é da nossa responsabilidade. É resultado de algum ruim, que é outro princípio. Princípio da natureza, da ação, que existe para regulamentar a condição humana, para que ela esteja inserida por forças que vão fazer ela ir para frente, sempre. Porque se você age do penso errado, vai ter coisa acontecendo contigo. Então tem que pensar, você tem que... Aliás, o caminho óctuplo de Buda é isso, né? É você pensar corretamente, você falar corretamente, você sentir corretamente, você se portar corretamente. Então, são 8 imposições ou 8
vamos dizer assim, que Buda, sugestões de Buda, para você alcançar a iluminação. É entender que sem ação correta, uma ação no bem, uma ação construtiva, que integre você de volta da natureza, você jamais vai voltar a sentir a grandeza que é pertencer ao cosmos. Porque você está desconectado desse cosmos. Você está preso a um personagem. Nós chamamos de ego. Um personagem que é cheio de desejos, de sonhos, de vaidade, de orgulho, de ódio. Tudo que não presta está lá. Tudo que não presta está no personagem com o qual nós nos identificamos. Aquele que representa o nosso ser. Aquele que a gente tenta realizar. E que Jesus dizia, quem tentar realizar vai se perder. Quem tentar realizar essa vida irá perder-se. Agora, quem perder essa vida irá realizar-se. Então é isso. Nós temos que saber exatamente como nos colocar diante da vida. Como nos colocarmos diante de nós mesmos. E a responsabilidade que a gente tem pela transformação da nossa vida para uma vida melhor, uma vida mais produtiva, uma vida de alta performance, uma vida de amor, uma vida de integração, uma vida onde você desenvolva plenamente a sua capacidade de amar, de entender, de compreender o outro, sem julgamentos. Vejam a quem Jesus julgou. Busque nas Escrituras a quem ele julgou. Ele mesmo dizia para os seus apóstolos: vocês julgam de acordo com o conhecimento de vocês. Eu a ninguém julgo. Jogaram uma pecadora aos pés dele, ele não julgou. Ele não julgou o centurião detestável, centurião romano, e tanto ajudou ele, ajudou o seu servo que estava doente. Jesus convivia com os pobres, com os famigerados, com os famintos, com os portadores de deficiência, com ladrões, com reis, com autoridades religiosas, com todos do mesmo jeito. A gente não consegue. Né? A gente quer escolher as pessoas com quem a gente vai conviver. Né? Se a pessoa está meio fora do meu padrão, não, isso aqui não, sai para lá, me afasto dele. Isso aqui não é bom para mim, não, conviver com essa pessoa. Eu é que tenho a fragilidade, não sou incapaz e me deixo contaminar e culpo o outro. É difícil isso, porque a gente abre o Instagram lá, tem um monte de gente dando conselho errado. Né? Se afasta disso, se afasta daquilo, se defenda daquilo, faça isso, né? Usa uma planta assim, um chá assim, uma reza assim, que se afasta isso. Quer dizer, está tudo na contramão daquilo que Jesus ensinou. É por isso que nós não somos cristãos ainda. Não existem cristãos no mundo. Nós estamos muito longe de nos auto-intitularmos cristãos. Nós ainda somos fariseus. Porque os fariseus se portavam como a gente se porta hoje. Os fariseus, sim, era dente por dente, olho, bateu, levou, né? Tem alguma coisa errada, vamos levar em juízo, vamos resolver isso na justiça, né? Os fariseus não sabiam o que era amor, sabiam apenas o que era aquilo que tinha que ser cumprido. Sabiam julgar o tempo todo. E isso fazia parte da tradição, daquilo que Jesus encontrou no mundo. Nós não. Até hoje nós somos assim. A gente é incapaz de oferecer outra face. A gente é capaz de parar de pensar em si mesmo e pensar no outro. Se te chamarem para andar 1000 metros, anda 2. Se te levarem num juízo para dar a sua túnica, dá a capa também. Né? Se te baterem numa face, oferece a outra. Isso é poder.
Isso é um poder extraordinário. E você só consegue desenvolver humildade, confiança, alegria, coragem, virtudes das quais nós ainda estamos em processo de desenvolvimento de cada uma delas. Então a gente passa pela vida, experimentado pela vida com esse único objetivo, de desenvolver potencialidades, essas virtudes, e nos tornarmos pessoas melhores. Importante é nós nos reconciliarmos conosco mesmos. Depois de ouvir um discurso desse, você deve pensar, pô, eu sou a mosca que pousou no cocô do cavalo do bandido. Né? A pessoa deve pensar isso, mas não, gente. Nós somos deuses. O próprio Jesus dizia, sois deuses. O que eu faço, vocês farão e mais. Tá bom? Bom, agora chegou o momento das vibrações. Respirando profundamente. Este é o momento que nós vamos doar as nossas melhores energias, melhores intenções em prol do próximo e, consequentemente, de nós mesmos. Vamos primeiramente sermos gratos ao dia de hoje, pelo ar que respiramos neste momento, por todas as situações que nós não temos a menor ideia que fomos socorridos. Agradecer ao Pai da vida, Pai de amor e de infinita misericórdia, por tudo que criou para que tenhamos vida neste planeta. Aos nossos pais terrenos que permitiram a nossa chegada até aqui. E com esse sentimento de gratidão, nós vamos envolver todo o planeta Terra numa luz muito poderosa. Essa energia vai chegar em todos os locais do orbe, principalmente onde houver maiores necessidades. Vamos envolver também essa luz amorosa, que elas cheguem para aquelas pessoas que detêm o comando, para que tomem as melhores decisões em prol da coletividade. Vamos envolver agora os nossos lares, vamos visualizando a nossa casa neste momento, vamos recebendo a figura do Deus em nossa casa, abençoando nós, vamos pedindo a Ele que percorra a nossa casa, envolva tudo com sua energia amorosa, todos que estão e os que hão de chegar. Vamos ter agora a nossa tela mental aqui à nossa frente, as pessoas que gostaríamos muito que recebessem essas energias, encarnadas ou desencarnadas. Vamos agora envolver hospitais, escolas, que venham à mente de vocês, casas de repouso, orfanatos, penitenciárias. Todas as pessoas que neste momento lutam pela vida no leito de UTI, que essas energias envolvam e as fortaleçam.
Vamos envolver as pessoas que, de alguma forma, fazem algum trabalho pelos animais, resgatando, procurando um lar. Vamos envolver todos os moradores de rua. Vamos agora aos nossos locais de trabalho. Vamos pedindo permissão para atuarmos neste local, visualizando toda a extensão do local. Nós vamos pedindo licença para trabalharmos com a luz violeta neste local, transmutando toda a energia contrária, e que luzes safirinas adentrem, beneficiando a todos que ali trabalham conosco. Vamos envolver todos os trabalhadores de todas as esferas da Terra, que resgatam os nossos irmãos, cuidando, encaminhando a todas as colônias, hospitais, a todos os trabalhadores do bem, da espiritualidade. E agora nós vamos colocar a energia aqui no centro do salão e entregá-la ao plano maior, para que levem onde houver maiores necessidades. Então agora o Paulo passa a distância, e depois a gente fará a prece de encerramento, pedindo o maior silêncio possível no salão. Primeiro serão aplicados os passes aos trabalhadores, na sequência aos assistidos. Graças a Deus. Vamos então elevar o nosso pensamento até o Mestre Jesus para recebermos um passe espiritual. Graças a Deus. Eu gostaria de encerrar essa parte do trabalho com a prece dos anjos guardiões e endereçá-la para cada um aqui presente. Espíritos sábios e benevolentes mensageiros de Deus, cuja missão é assistir os homens e conduzi-los pelo bom caminho, amparai-nos nas provas desta vida, dai-nos a força de sofrê-las sem lamentações, desviai de nós os maus pensamentos, e fazei com que não demos acesso a nenhum espírito que tentaria induzir-nos ao mal. Tirai-nos dos olhos o véu do orgulho, que poderia impedi-lo de confessá-los a nós mesmos. Vós, sobretudo, nosso anjo guardião, e vós todos espíritos protetores que vos interessais por nós, fazei que nos tornemos dignos da vossa benevolência. Vós conheceis as nossas necessidades, que elas sejam satisfeitas segundo a vontade de Deus Pai. Que assim seja, graças a Deus.